não existe igreja se a primazia não forem as escrituras sagradas. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, o Senhor diz: santifica-os na verdade. A tua palavra, diga, a tua palavra é a verdade. A verdade não está naquilo que os hindus dizem, os muçulmanos dizem, os católicos dizem. A verdade está na palavra. Se eu sigo a palavra, aprendo a palavra, pratico a palavra, eu estou dentro da verdade. Então, a palavra para nós tem que ter clareza, especialmente na questão doutrinária. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, ele diz: se alguém ensina outra doutrina, se diz outra, significa que há uma, a verdadeira, a verdade, a graça de Deus. As 14 epístolas de Paulo, ele disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda, isso é um espírito de rebeldia diabólico. Deus diz uma coisa, eu não concordo, então, e não concorda, agora ouça, com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma mensagem saudável, sã. As doutrinas que Paulo, quando subiu ao terceiro céu, recebeu do Senhor para a igreja de Jesus. Diz: se eu não concordar com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, piedade vem do grego eusébia, a graça, ou seja, se eu não concordar com o que é saudável, com a graça de Deus, livre da lei de Moisés, livre de sacrifício, livre de jejuns, livre de cerimônias, de ritos, e não aceitar o ensino da graça de Deus, olha o que a pessoa se transforma. A pessoa fica enfatuada, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, aonde nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Versículo número 5, altercações sem fim. Você vê uma lista de coisas negativas se eu for contra a sã doutrina. Não, porque eu tenho que jejuar, cadê o jejum? Olha o diabo. Se eu começar a usar este tipo de viés e de perfil, eu serei uma pessoa com a mente pervertida, privado da verdade, supondo que a piedade, a eusébia, a graça é apenas fonte de lucro. Ou seja, já que eu sou salvo, posso pecar, eu fui predestinado, eu posso fazer o que quiser da minha vida, e eu tenho uma vida carnal em vez de ter uma vida espiritual. Depois ele diz em 1 Timóteo 1,3: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, está falando a Paulo escrevendo a Timóteo, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra. Quem eram estas certas pessoas? Tiago, João, Marcos, Pedro. Depois você sabe que nas epístolas ele descreve até um confronto que ele teve com Pedro, porque ele não andava segundo a verdade do Evangelho. Então, acho que as pessoas se perdem. Se não houver a verdade, eu vou lhe dizer, sem a verdade é um caos, não é uma igreja. Sem a verdade não há santidade da palavra. Então, a autoridade absoluta das Escrituras Sagradas tem que vir acompanhada de uma clareza doutrinal. As sãs palavras, saudáveis, tem que vir com uma vida, como consequência, uma vida de santidade, com uma atitude de verdadeiro adorador. Esta é a igreja verdadeira. Esta é a igreja que sabe que isto que eu estou ensinando é tão importante como o ar que eu respiro. É tão importante. Então, pessoas submetidas à autoridade das Escrituras, adoram a Deus de coração, têm uma doutrina clara, não aceitam outra. Se vier alguém pregar outra, não aceitam. São submissas à palavra, buscam viver a palavra. Isto significa o quê? Estão vivendo em caminhos seguros.
Isso não pode ser uma coisa emocional. Você se lembra de Paulo dizendo: olha, eu esmurro meu corpo, porque eu não quero pregar e depois eu mesmo cair desta situação do pregador, se eu não viver uma vida espiritual.